Eu queria, senador Paim, antes de falar sobre o tema central, dizer-lhe, especialmente na condição de relator da comissão especial que trata de criar um regramento para as medidas de prevenção e também nos casos de incêndio ou pânico, para que o país tenha uma regra nacional. Hoje, cada município ou estado tem uma forma própria e diferente de operar, inclusive nas normas das corporações dos bombeiros militares. Então, isso, claro, acaba, de alguma forma, ou dificultando, em caso de uma emergência, como aconteceu em Santa Maria, a própria ação da Defesa Civil, que foi o que nós vimos na exposição feita pela Defesa Civil. E hoje, senador Paim, eu fiquei muito, como as outras vezes, muito bem impressionada, porque houve uma exposição muito clara da Cristina Villanova, diretora do Departamento de Política, Programas e Projetos da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, mostrando que a portaria 16 de um grupo de trabalho está discutindo e vai encerrar agora em maio, exatamente dentro do que nós estamos focados nessa comissão especial e do qual Vossa Excelência é o relator. Também esteve lá o Major PM Adilson Antônio da Silva, do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com uma excelente exposição, mostrando também um foco que nos preocupa, que é a prevenção e educar as crianças nas escolas, a prevenção e também a reação em momentos de pânico. Esse foco tem obtido a prioridade do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, com uma interatividade muito grande com as escolas públicas, onde a demanda é maior, e também escolas privadas. Da mesma forma, a Helena Rego, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, do SEBRAE Nacional, fez uma exposição muito clara de uma parceria que o SEBRAE está fazendo com a SENASP, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, exatamente na formulação de regras que vão obedecer ao processo de normatização nacional para as pequenas e médias empresas, porque, como ela disse, não se pode fazer uma exigência de um projeto grande de investimentos para o dono de uma carrocinha de pipoca, um vendedor de pipoca. Então, tem que criar uma regra simples de prevenção para os micro e pequenos empresários dentro da realidade que eles vivem. E isto é muito possível porque o SEBRAE tem essa especialização e a SENASP, do ponto de vista da segurança, elaborará esse, eu diria, código de normas de prevenção das pequenas e médias. No caso, são a própria família, não só em relação à defesa do patrimônio, mas a própria integridade das pessoas. E também o tenente-coronel José Carlos Ricardo Guimarães, que é o presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, que falou sobre a necessidade de uma intensa formação, aplicação de recursos na formação dos bombeiros. Alguns estados, como São Paulo, mostraram que esse foco é dado e o policial militar tem que necessariamente, para ser bombeiro, fazer um curso de especialização. E é o que o tenente-coronel da Associação dos Oficiais da Brigada Militar requer exatamente isso, embora no nosso estado, senador Paim, o nosso Rio Grande, exista já uma discussão para separar as instituições, Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Mas essa é uma discussão que pode se prolongar, e então é preciso investimentos, não haver cerceamento do orçamento para essa área.
Queria, então, repassar essas informações também ao público para dizer do compromisso que temos, Vossa Excelência, senador Pedro Simão, senador Ciro Miranda, que é o vice-presidente, e os demais integrantes dessa comissão especial, que nós estamos trabalhando intensamente. E no dia 25 de abril haverá a próxima audiência, espero que Vossa Excelência possa nos dar a força da sua presença lá, para ouvir os trabalhadores que operam na fiscalização das casas noturnas. Não, a gente está focando um pouco em casa noturna, mas não é só a casa noturna. Casas de outros espetáculos, estádios esportivos, até em estabelecimentos comerciais ou escolas, né, que abrigam muitas pessoas. Mesmo num prédio público como o Congresso Nacional, desde que eu estou aqui, eu nunca vi uma ação preventiva de simulação de um incêndio para que a gente esteja preparado do meu gabinete. Como é que eu vou sair para digamos, com os meus servidores, meus colaboradores no gabinete, como é que nós vamos sair dali? Então, eu acho que também nesse aspecto é preciso ter uma consciência e um trabalho muito grande de educação dos brasileiros em geral, não só das crianças nas escolas, mas dos brasileiros em geral, para essa questão. Senador Amélia, me permite só para justificar, inclusive a Vossa Excelência, eu mandei um documento por escrito lá hoje, porque eu estava marcado há muito tempo para um debate sobre o fim do voto secreto aqui na Assembleia Distrital. A causa era muito importante, senador Paguinho. Eu estou com o senhor nessa emenda. A primeira emenda é sua, do voto, acabar com o voto secreto, e nós entendemos perfeitamente, os expositores também. Eu procurei suprir a presença lá, mas está fazendo com muita competência. Eu penso que é realmente essa interação. Até como a Câmara também está fazendo um trabalho, acho que temos que juntar o esforço da Câmara, do Senado e da Senasp, porque isso agrega. E a Senasp não está fazendo sozinha, está fazendo junto com o SEBRAE e junto com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Eu acho que dessa forma nós construímos uma solução nacional que tenha a representação de todos os lados. Mas eu também queria abordar, senador Paim, uma questão que interessa a questão federativa, que é o nosso ofício aqui na Casa da República. Os estados da região sul e sudeste, que juntos são responsáveis por mais de 60% das receitas correntes do Imposto sobre Operação relativa à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, a sigla é apenas ICMS, né, com um nome tão comprido, estão empenhados em construir uma proposta equilibrada de reforma do imposto com base no parecer do senador Delcídio Amaral, do seu partido do Mato Grosso do Sul, muito competente, muito dedicado, habilidoso político, negociando intensamente essa matéria, que é o relator do projeto de resolução número 1 de 2013. O relatório foi elaborado com a competente parceria do consultor do Senado, Ricardo Miranda. Mesmo doente com febre, ele está se debruçando com afinco sobre esse complexo tema. A proposta será debatida na próxima terça-feira na Comissão de Assuntos Sociais desta Casa, comandada pelo jovem senador Lindbergh Farias, que tem sido também extremamente ativo no debate federativo. Desde ontem, as negociações sobre as novas alíquotas do ICMS se intensificaram, envolvendo as assessorias dos 3 senadores do nosso Estado, o senhor, o senador Pedro Simão e eu, e também das assessorias legislativas dos senadores do Paraná, com Álvaro Dias e Roberto Requião e Sérgio Souza, e Santa Catarina, Paulo Bauer, o senador de São Paulo, Aloysio Nunes Ferreira, e Eduardo Suplicy, além de Aécio Neves, do Rio, o próprio Lindbergh. Os técnicos das secretarias de Fazenda de São Paulo, Luiz Márcio de Souza, de Santa Catarina, João Carlos Kunzler, também participaram desses debates. É importante lembrar que esse assunto é extremamente complexo e mexe com a mais importante fonte de receita dos estados e do Distrito Federal, o maior tributo brasileiro, o ICMS. Nenhum outro tributo, mesmo federal, arrecada tanto quanto o ICMS. Só em 2011 foram 304 bilhões de reais, 4 vezes mais que o Fundo de Participação dos Municípios. Por isso,
o ICMS gera motivos de tantas disputas entre as unidades federadas. As tentativas de reforma tributária no país obrigatoriamente começarão pelo ICMS. Apesar de não haver ainda uma reforma tributária real, bem-sucedida, já há uma percepção das empresas, do governo federal e até dos governos estaduais de que a guerra fiscal precisa ser minimizada e vencida. É preciso buscar a geração de riqueza, onde o bem é produzido, e a tributação justa, onde o mesmo bem é tributado. A alíquota zero do ICMS é o melhor dos mundos, o status ideal, mas a realidade exige hoje que encontremos, no mínimo, um caminho menos penoso para os entes da federação. Em qualquer negociação há perdas e ganhos, mas o bom acordo precisa minimizar as perdas para todos e considerar a realidade produtiva e empreendedora de cada estado e também do Distrito Federal. No nosso estado, senador Paim, por exemplo, a Associação dos Criadores de Suínos, a ACSURS, presidida por Valdecir Folador, é favorável à redução de 12% para 2% do ICMS sobre a venda de suínos vivos a outros estados, as chamadas vendas interestaduais. Esse importante segmento do agronegócio brasileiro tem duas justificativas bem compreensíveis. O suíno é matéria-prima sem valor agregado e a produção de mais de 250 mil suínos ao ano no Estado é um excedente à capacidade de absorção pelos nossos frigoríficos. Por isso, eles são defensores da manutenção do ICMS baixo para que haja, digamos, a desova desse estoque de animais vivos para evitar um prejuízo aos próprios suinocultores. Veja que é uma visão coletiva do setor da suinocultura do nosso Estado. Tanto as secretarias da Fazenda e da Agricultura do Rio Grande do Sul sabem bem disso. Inclusive, esse assunto foi pauta da reunião realizada na Câmara Setorial de Suínos no dia 3 de abril de 2013. Mais de 1.000 famílias gaúchas estão envolvidas com a suinocultura. Enquanto não houver plantas industriais suficientes, os frigoríficos, para absorver essa produção, a venda de suínos vivos para fora do Estado será sempre necessária. Caso contrário, muitos produtores terão de encerrar a sua atividade nesse setor da suinocultura. O presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, Marcelo Lopes, que esteve ontem no meu gabinete, também apoia essa iniciativa. Cito outra demanda importante que chegou a mim, a da indústria elétrica e eletrônica. Aliás, sobre essa questão do ICMS, penso que Vossa Excelência poderia, eu vou também tentar ligar para o secretário Odir Tonolier, para que possamos com ele verificar a possibilidade de, temporariamente, até a desova desse estoque de animais vivos lá, os suínos, possa manter os 2%, já houve essa concessão para esse tempo, para que essa desova aconteça e aí haja a normalização dos criadores. Eu penso que é uma demanda justa que envolve milhares de produtores e criadores de suínos do nosso Estado, senador Paim. Outra demanda importante que chegou é a da indústria elétrica e eletrônica, altamente de valor agregado e detentora de elevados padrões de inovação, o que é a exigência de agora. Para a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, presidida por Humberto Barbato, a redução gradual do ICMS e a manutenção da alíquota de 12% nas operações na Zona Franca de Manaus, como proposto no PRS 01 de 2013, causam duas consequências básicas: aumento da vantagem competitiva para as empresas instaladas na Zona Franca de Manaus, no caso das vendas interestaduais, e a redução dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. O senador Eduardo Braga, a senadora Vanessa e o senador Alfredo Nascimento defendem muito o Estado do Amazonas, especialmente a Zona Franca de Manaus. É natural, eles foram eleitos pelo Estado do Amazonas, mas nós precisamos considerar o impacto que esta política dá nos outros estados. É a velha tese de não ter almoço de graça. Se alguém é beneficiado, alguém está perdendo. Só em 2011, os investimentos em inovação resultantes das obrigações da Lei de Informática, que é a Lei 8.248 de 91, somaram mais de 476 milhões e 800 mil reais. A maior parte desses recursos para projetos de inovação e tecnologia foi destinada para a região Sudeste,
pouco mais de 264 milhões e 300 mil reais. A região Nordeste ficou com o segundo maior volume de recursos deste fundo, mais de 134 milhões 918 mil reais. Reconhecemos os impactos que a mesma reforma pode trazer para diferentes setores. Por isso, a importância de prezarmos pela manutenção da competitividade, da atração de investimentos que realmente resultem em desenvolvimento social, econômico, segurança jurídica e também, claro, inovação tecnológica. Tanto as empresas quanto o poder público não podem mais ficar reféns da judicialização dos conflitos relativos ao ICMS. É preciso segurança jurídica, garantias para a manutenção dos investimentos das empresas competitivas, a arrecadação que permita o desenvolvimento sustentável dos estados e municípios e, principalmente, a redução da elevada carga tributária para o contribuinte. Pesquisa recente do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que avaliou os 30 países com maior carga tributária do mundo, apontou que o Brasil é o que menos retorna os recursos arrecadados via impostos em serviços de qualidade para o contribuinte. É isso, não é, senador João Costa? É isso que a gente está acostumado a ver e acontecer. E o pior, desses 30 países pesquisados, o Brasil é o que tem a carga mais pesada de impostos, comprovando que nosso sistema tributário realmente está defasado e necessita de reforma. Toda a burocracia para pagar imposto é caríssima. Às vezes até uso um exemplo que o empresário Jorge Gerdau e Johan Peter utiliza, que para fazer toda a contabilidade dos impostos das empresas dele no Brasil, ele precisa de 250 pessoas só para cuidar da questão tributária e fiscal. Para fazer o mesmo serviço, senador João Costa, nos Estados Unidos, a empresa do Gerdau usa 5 pessoas. Então, isso tem um custo, e é o custo da administração. Cada dia muda uma regra. O foco deve ser a gestão eficiente dos cofres públicos e a geração de emprego e renda nos 26 estados da Federação, mais Distrito Federal. Para isso, são necessárias negociações. Os recursos provenientes do ICMS são extremamente importantes, porque servem de base para os planos de desenvolvimento dos governos estaduais, com reflexos nos municípios. É peça fundamental no debate de fortalecimento do federalismo e da federação. Cabe ressaltar que os debates que estão nesta casa sobre ICMS devem ter uma atenção ainda maior que a dedicada à nova partilha do FPE, aprovada no plenário do Senado na quarta-feira da semana passada. É importante considerar uma avaliação econômica publicada hoje no jornal especializado que leva o mesmo nome, Jornal Valor Econômico, sobre os impactos das reformas fiscais no atual cenário econômico, especialmente de estados e municípios. Segundo o jornal, seria mais razoável que o governo reduzisse a expectativa de superávit de estados e municípios dos atuais 0,95% do PIB, Produto Interno Bruto, para 0,6%, que é a média dos últimos 4 anos, ou até mesmo para 0,5% do PIB, dando uma flexibilidade maior ainda, se assim desejasse o governo. O problema é que o governo federal se comprometeria com as compensações, no caso de uma frustração dessa meta prevista no projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Da maneira como foi colocado na LDO, a contribuição de estados e municípios ficou em aberto e pode ser qualquer número abaixo de 0,95% do Produto Interno Bruto. Total imprevisibilidade em relação ao superávit de todo o setor público. Por isso, a nossa preocupação de tão importante matéria, o ICMS. A proposta apresentada pelo senador Delcídio Amaral, na última terça-feira, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, unifica gradualmente as alíquotas do ICMS para operações interestaduais. A redução prevista é que as atuais alíquotas interestaduais do ICMS de 12% e 7% passem para 4% até 2021. O texto prevê ainda valores diferenciados para estados mais pobres, conforme tem sido pleiteado pelos governos estaduais. É preciso avaliar com bastante cuidado essas questões antes da proposta ser aprovada na CAI e enviada para o plenário desta Casa. Nas conversas com técnicos de São Paulo e Santa Catarina, ficou evidente a discordância com o relatório apresentado para a reforma do ICMS. Na avaliação dos 2 estados do Sul e do Sudeste, poderão ocorrer perdas na arrecadação e a intensificação dos embates jurídicos sobre o ICMS, sobre os chamados créditos presumidos, aqueles créditos tributários que são previstos, mas não pagos.
Segundo os dados da Consultoria Legislativa, o Rio Grande do Sul ganha com a reforma do ICMS. No final da transição, se a alíquota do ICMS interestadual cair para 4%, tanto na origem quanto no destino, a arrecadação total do Rio Grande do Sul com o tributo aumentará 2,7% em relação à arrecadação de 2010 e 3,2% em relação à arrecadação obtida em 2011. Será preciso também chegar a um consenso sobre as taxas de operações de gás natural e das alíquotas interestaduais dos produtos de origem na Zona Franca de Manaus. Portanto, algumas emendas poderão ser apresentadas até a próxima terça-feira ao PRS 01 de 2013. Precisamos alcançar uma reforma possível que não penalize as já combalidas contas dos estados e municípios. Como Vossa Excelência, senador Paulo Paim, senador João Coação, também senadores federalistas, senadores municipalistas preocupados com a descentralização, temos que trabalhar intensamente nessa matéria. E eu queria só lembrar aqui para encerrar, porque também tem a ver com inovação tecnológica. Na próxima segunda-feira, dia 22 de abril, às 11 horas, esta casa estará realizando uma sessão especial de homenagem aos 40 anos da nossa Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias. Então, eu tenho a honra de ter sido uma das requerentes dessa sessão, com o apoio de vários senadores, e penso que é uma justa homenagem na semana que a Embrapa estará completando os seus 40 anos. É uma grande cerimônia que nós teremos para segunda-feira, como eu disse, às 11 horas da manhã, essa sessão especial em homenagem à nossa Embrapa. Então, eu tenho certeza que os senadores todos que estarão em Brasília na segunda-feira estão todos convidados para essa cerimônia de sessão especial de homenagem à nossa Embrapa. Muito obrigada, presidente Paulo Paim.